Era o início dos anos 90. O Brasil passava por uma transformação que poucos imaginavam. Após décadas de um mercado automotivo fechado, a decisão do presidente Fernando Collor de abrir as portas para os carros importados criava oportunidades para marcas de todos os cantos do mundo. E foi nesse cenário de mudanças que uma das histórias mais improváveis da indústria automotiva brasileira começou a ser escrita. Vindo do Panamá, o empresário Martin Rodin desembarcava no Brasil com uma meta ousada: vender até 50 mil carros usos por ano aos brasileiros. Os veículos vinham de Togliatti, na Rússia, produzido pela Autovaz, e carregavam um nome que logo se tornaria conhecido por aqui: Lada. Robustos, simples e relativamente baratos, os modelos russos pareciam ter tudo para conquistar espaço em um mercado que ainda se adaptava à nova realidade dos importados. Mas o que começou cercado de expectativas rapidamente se transformaria em uma das trajetórias mais turbulentas e controversas do setor automotivo nacional. Mas antes de começarmos essa viagem pela curta e caótica trajetória da Lada no Brasil, já deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com aquele amigo apaixonado por carros que certamente vai gostar dessa história. Essas ações ajudam muito o canal a continuar trazendo conteúdos como esse. Agora prepare-se para voltar aos anos 90, descobrir como uma marca nascida na União Soviética tentou conquistar os brasileiros, quais foram os desafios enfrentados pelo seu caminho e por que um projeto que parecia tão promissor acabou desaparecendo das nossas ruas. Com a empresa oficialmente criada em julho de 1990, a Lada do Brasil não perdeu tempo. Enquanto muitas marcas ainda estudavam o recém-aberto mercado brasileiro, os russos decidiram agir rapidamente. Em poucos meses, uma rede de concessionários começou a tomar forma em diversas regiões do país. O objetivo era claro: aproveitar a abertura das importações e conquistar uma fatia significativa do mercado nacional. O momento mais simbólico dessa chegada aconteceu no dia 22 de outubro de 1990. Naquele dia, um carregamento com 3.028 veículos desembarcou no Porto de Santos. Era uma verdadeira invasão russa sobre rodas. Os carros seguiam viagem rumo ao centro de distribuição em Barueri, na Grande São Paulo, mas antes fizeram uma parada estratégica. Em uma das ações de marketing mais ousadas da época, a caravana desviou seu caminho para passar em frente ao Anhembi, onde acontecia o Salão do Automóvel. Centenas de visitantes e jornalistas assistiam ao desfile dos modelos da marca, garantindo à Lada uma exposição que dificilmente seria alcançada por meios convencionais. Mas aquilo era apenas o começo. Pouco tempo depois, a Lada colocaria no ar uma campanha publicitária que entraria para a história da propaganda brasileira. Em vez de escolher sua origem soviética, a marca fez exatamente o contrário. Transformou-a em seu principal diferencial. O Niva, o robusto utilitário com tração integral, era anunciado como um carro capaz de levar o jovem brasileiro para o mau caminho, mas no melhor sentido possível, incentivando aventuras fora do asfalto. O Samara era apresentado ao público pela modelo russa Helena Utnica, reforçando a imagem de modernidade e exotismo da marca. Já o Laika apostava no humor com o slogan que se tornaria famoso: o design é de graça. Sabe quanto custa um motor resistente e confiável como esse? Uma fortuna. Mas para você, a Lada faz por um precinho camarada. E um câmbio de 5 marchas, você faz ideia? Para você, a Lada faz por muito menos. 4 portas e um amplo porta-malas. Sabe quanto custa? Mas para você, a Lada faz pela metade. E um design arrojado? Caríssimo. Mas o design, a Lada faz de graça para você. Laika, para você um preço especial no seu revendedor lá. Os comerciais também chamavam atenção por elementos que poucos imaginavam ver na televisão brasileira. Poucos anos após o fim da Guerra Fria, símbolos como a foice e o martelo apareciam nas campanhas, assim como referências à União Soviética. Era uma estratégia arriscada, mas extremamente eficiente. Em questão de meses, praticamente todo brasileiro interessado em automóveis já sabia quem era a Lada. O problema é que chamar a atenção era apenas a parte fácil. O verdadeiro desafio começava quando os carros russos precisavam provar seu valor nas ruas, estradas e oficinas do país. Entre todos os modelos trazidos pela marca, foi o Niva quem teve a honra de abrir oficialmente as vendas da Lada no Brasil. Antes de chegar aos concessionários, cada unidade passava por uma revisão completa no entreposto aduaneiro de Barueri, em São Paulo, onde os veículos eram preparados para enfrentar as condições brasileiras. E a escolha do Niva como pioneiro não foi por acaso. Lançado originalmente na década de 70, o utilitário russo possuía características que tornavam único no mercado nacional.
Enquanto muitos jipes da época eram caros ou bastante espartanos, o Niva oferecia tração integral permanente, reduzida e boa capacidade fora de estrada por um preço relativamente acessível. Muitos jipeiros enxergavam o modelo como uma alternativa interessante aos veículos nacionais, combinando robustez mecânica, simplicidade de manutenção e uma capacidade surpreendente para enfrentar terrenos difíceis. Com a boa receptividade do Niva, a Lada ampliou rapidamente sua linha de produtos. Em 1991, chegava ao mercado o sedã Laika e a perua Laika Station Wagon, modelos que apostavam no custo-benefício para conquistar famílias e motoristas que buscavam um automóvel espaçoso sem gastar muito. Pouco depois veio o Samara, considerado o veículo mais moderno da gama russa, com linhas um pouco mais atuais, tração dianteira e um projeto mais recente que os demais modelos da marca. Representava a tentativa da Lada de competir em um segmento cada vez mais disputado. À primeira vista, parecia que a estratégia estava funcionando. A marca oferecia um utilitário respeitado, sedãs acessíveis e até uma perua familiar, formando uma linha relativamente completa para um mercado que ainda se acostumava com a chegada dos importados. Mas algo que parecia ser o começo de uma longa história de sucesso começou a perder força muito mais cedo do que qualquer um imaginava. Apesar do crescimento acelerado, da ampla rede de concessionárias e das campanhas publicitárias de sucesso, os carros da Lada enfrentavam uma barreira difícil de superar: a recepção do consumidor brasileiro. No início da década de 90, o mercado nacional passava por uma verdadeira revolução. De repente, o brasileiro tinha acesso a modelos modernos vindos da Europa, Japão e Estados Unidos. Nesse cenário, os veículos russos começaram a ser vistos como antiquados. O principal alvo das críticas era o design. Modelos como o Laika usavam um projeto desenvolvido ainda na década de 70 e visualmente pareciam pertencer a uma época anterior, enquanto concorrentes chegavam com linhas mais modernas, equipamentos mais sofisticados e os Ladas apostavam na simplicidade. E curiosamente, essa simplicidade também era uma das suas maiores qualidades. Os carros russos eram conhecidos pela robustez mecânica, facilidade de reparo e pelo preço competitivo. Construído para enfrentar as condições mais severas das estradas soviéticas, os Lada tinham fama de aguentar abuso e continuar funcionando quando muitos veículos mais sofisticados já apresentavam problemas. Mas isso não significava que a adaptação ao Brasil seria perfeita. Um dos maiores desafios enfrentados pela marca foi a falta de tropicalização adequada de alguns componentes, especialmente o sistema de alimentação dos motores. Os carburadores haviam sido desenvolvidos para combustíveis com características diferentes das encontradas no nosso mercado. Na prática, isso resultava em dificuldades de regulagem, partidas complicadas e um funcionamento nem sempre ideal. Não era necessariamente um problema de fragilidade mecânica, mas sim uma adaptação a uma realidade na qual aqueles veículos não haviam sido originalmente projetados. Com o passar dos anos, muitos proprietários passavam a usar carburadores e componentes adaptados de outras marcas, buscando melhorar o funcionamento e facilitar a manutenção. Por isso, não é raro encontrar exemplares brasileiros bastante diferentes das configurações originais de fábrica. Apesar de todas as dificuldades, uma coisa deve ser reconhecida: a Lada no Brasil não abandonou seus clientes da noite para o dia. Durante boa parte da sua operação, a marca manteve bons estoques de peças de reposição e uma assistência técnica considerada eficiente para os padrões da época. Mesmo quando as vendas começaram a cair, muitos proprietários continuavam encontrando suporte nas concessionárias espalhadas pelo país. Mas a situação se tornou cada vez mais difícil. Com a pressão crescente das montadoras instaladas no Brasil e as mudanças na regra para a importação de veículos, o cenário começou a se fechar para empresas que dependiam exclusivamente de carros vindos do exterior. A rede de concessionárias foi encolhendo rapidamente. Das mais de 120 revendas que a marca chegou a possuir, restaram apenas algumas dezenas e posteriormente pouco mais de uma dezena. O golpe definitivo viria em 1995, durante o governo de Itamar Franco. Uma alteração nas alíquotas do imposto de importação de automóveis, implementada pelo então ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso, aumentou significativamente os custos para empresas que não possuíam fábricas instaladas no Brasil. Para a Lada, que dependia totalmente da importação de veículos russos, a medida foi devastadora. Sem condições de competir com os novos custos e enfrentando um mercado cada vez mais disputado, a operação brasileira chegou ao fim, e assim terminava uma das histórias mais curiosas da indústria automotiva nacional. Mas curiosamente, o fim da Lada no Brasil não significou o fim dos seus carros. O velho Laika, conhecido na Rússia como VAZ 2105, continuou sendo produzido por muitos anos após a saída do mercado brasileiro. O modelo permaneceu em linha até 2010, encerrando uma trajetória de aproximadamente 4 décadas de produção. Já o Niva seguiu um caminho ainda mais impressionante. Lançado em 1977, o utilitário praticamente atravessou gerações sem perder a sua essência. Mesmo após o fim da União Soviética, crises econômicas,
mudanças de proprietário e transformações profundas na indústria automotiva mundial, o nível continuou sendo fabricado até hoje. E ainda é possível encontrar versões produzidas com a mesma fórmula básica criada nos anos 70, carroceria compacta, tração integral permanente, reduzida e uma capacidade fora de estrada que ainda conquista eliminadores ao redor do mundo. Poucos veículos podem dizer que sobreviveram por quase meio século mantendo o mesmo conceito. Talvez seja justamente por isso que a Lada continue despertando tanto interesse entre colecionadores e entusiastas. Afinal, mais do que simples automóveis, seus carros representam uma época única da história, quando um fabricante vindo da antiga União Soviética ousou desafiar as gigantes da indústria automotiva em um mercado tão distante quanto no Brasil. E agora eu quero saber de você. Você já chegou a conhecer algum Lada? Já andou em algum? Tem alguma história curiosa envolvendo esses carros? Comente aqui nos comentários, porque eu vou ler tudo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos apaixonados por carros e pela história do automobilismo. Isso ajuda muito o canal a continuar produzindo conteúdos como esse. Muito obrigado por assistir até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Pronta entrega. Amplo porta-malas. Até que o capô é aproveitado, né? Desembaçador do vidro traseiro. Vidro traseiro. Quinta marcha. Marcha ré. Importado. Quem se importa?